Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que vão ao ar no YouTube. E hoje vamos falar do episódio 19, Mensagem da Confederação por Bahri. Esse foi um episódio muito especial, uma mensagem muito importante e relevante para o nosso momento atual. E eu vou contar um pouco dos bastidores dela, né? Eu contei um pouco sobre ela já no início do episódio, mas tem mais a ser falado, né? Essa ideia surgiu do grupo de estudos, né? Para quem não conhece o nosso grupo de estudos, tá aqui na descrição o link do WhatsApp, tá bom? A Luciana, do grupo de estudos, muito obrigado a ela por promover essa reflexão, né? Ela apresentou a ideia de que existiam pessoas que estavam dizendo que os arcturianos apareceriam no dia 29 de agosto de 2020, voando, pairando baixo, né, no que seria uma aparição global, né, às 15 para meia-noite, algo assim. E nós aqui do projeto já tínhamos recebido mensagens dos próprios arcturianos mesmo, não fazia muito tempo, de que eles não apareceriam. Mas nós, aproveitando a questão, né, resolvemos fazer essa sessão. Primeiro porque muitas pessoas do grupo começaram a ver confluências, né? Começaram a ver que pessoas lá de Portugal estavam falando também no dia 29 e, enfim, a pandemia por si só, ela já pede por um episódio assim. Porque as pessoas estão tendo mais avistamentos que aparecem as naves, né? E ao mesmo tempo é normal que o momento faça com que elas queiram um contato, né? E então nós fizemos essa sessão, tá certo? Nós não costumamos falar muito com a confederação, então pra gente foi um pouco surpresa assim. Nós falamos com confederações de outros universos mais do que com a confederação do nosso universo local, o que é interessante também de ser comentado. Mas acontece. E então comunicações com a nossa confederação é muito interessante, né? Correram poucas, né? E essa acho que foi a mais emblemática. Então vamos à sessão, né? Vocês se lembram, para quem não viu, eu vou deixar no card, o episódio 3 dos Humanos Azuis. Eles falam pra gente o que naquele episódio? Eles falam assim, olha, o contato, ele é muito agressivo. Ele não é natural, ele é agressivo, ele é algo violento. Tá certo? Isso foi falado lá, episódio 3. Os humanos não respeitam os ciclos, os tempos de cada um de nós. O contato por si só é a necessidade de alguém vir limpar a sujeira que a gente faz aqui. Ah, Jesus vai voltar. Né? Se não é Jesus, é o extraterrestre que vai chegar. Então, mas quem fez a caquinha aqui? Não fomos nós? A Bahri mesmo fala, olha, vocês é quem tem que limpar. Vocês fizeram tijolo por tijolo, isso durou tempo para construir. Para desconstruir, não é de uma hora para outra, mas vocês podem fazer. Façam isso pensando nas próximas gerações. E a gente pensa que tudo é sobrenatural, que vai ser resolvido assim, pronto. Não é. Por que não ser resolvido nas gerações? Ah, mas demora muito tempo, eu não vou ver isso. Não, mas é o que ela disse. Vocês verão com olhos mais brilhantes e vai ser tão gratificante quanto. A gente vai ver lá do outro lado. E tá tudo certo. E o contato, para quem quer muito o contato, intenciona e fala, não, vamos intencionar essa realidade, já tem que acontecer e tal. Olha, eu sinto em dizer, se você pensa assim, você está sendo egoísta. O contato aí, vão falar assim, não, mas
Se vier é bom, porque escancara, todo mundo fica sabendo que existe, porque isso é o disclosure, precisa acontecer isso. Então, e a quantidade de repercussão que isso vai dar? De suicídio, de doenças mentais, de guerras, de violência, de medo. A gente não pensa nisso, né? Ah, Thiago, mas tem que vir mesmo. E aí cada um vai lidar com isso porque precisa acontecer e tal. Tá, mas é egoísta. Vamos pensar o seguinte, ó. Tudo é cíclico, certo? Alguns de nós não programamos despertar. E tudo bem. Alguns de nós programamos despertar, mas não agora. E tudo bem. E outros de nós despertamos. E alguns pensam estar despertos, mas não despertar. Então, aqueles que programaram despertar estão no caminho deles. Fazer isso antes da hora, que utilidade teria? Que inteligência teria você estragar uma experiência por um capricho de poucos? Porque são poucos os que intencionam ainda. Tá? É muita gente? É, mas comparado com o restante do planeta, somos poucos. E aí, como funciona isso? Quem entende isso, né? Não é ruim? Você está acelerando um processo do coleguinha. A gente tem que lembrar que nós não estamos aqui apenas para evoluir nós enquanto seres conscientes, mas enquanto raça. A gente não pode passar aqui e esquecer disso. Ah, não, mas eu vou sair daqui, vou voltar para o meu corpo lá e, né, vou voltar lá para minha linhagem. Ué, e o humano aqui não serviu para nada? A raça humana do futuro, que nós estamos construindo aqui tijolo por tijolo, não vai chegar no nível em que sua linhagem original chegou? Você não vai contribuir com isso? Ué, é o que a gente está fazendo aqui. É uma espécie de karma coletivo. Então, que vantagem tem eles chegarem aqui, a não ser limpar a nossa bagunça? Não vai acontecer. Ah, 2020 tem contato. 2035. Duvido muito. Não é algo que nós veremos. O próprio PCE entende que o que nós estamos produzindo de material será de utilidade para gerações futuras. Elas é quem terão mais capacidade de absorção do que está sendo estudado aqui. Elas é quem vão continuar. Elas é quem vão de fato utilizar isso. Então, é importante que se diga isso. Não podemos ser egoístas. O que mais foi falado, né? Existe uma coisa importante. A Bari falou sobre meditação. Teve até comentário dizendo que meditação era a única saída e tal. Não é. A meditação nem todos fazem, nem todos conseguem. Os próprios médiums do PCE, existem médios que não conseguem assim, sossegar a mente, ficar parado, não dá. Então, tem outras maneiras, não tem? Tem. Você pode fazer isso em projeção, por exemplo. E qualquer outra maneira que ela falou, que algumas pessoas torceram o nariz. Converse consigo mesmo. E o que é conversar consigo mesmo? Sabe aqueles caras que falam em voz alta? Então, eu sou um deles. Eu falo em voz alta, escuto a minha própria voz interior e eu consigo respostas assim. A intuição flui muito fácil assim. Então, existem outras maneiras de você se conectar. Não é só por meditação. E é isso que a Bari quis dizer, tá certo? E agora vamos falar outra coisa importante. Qual que é a diferença de avistamento, então, para o contato, Thiago? Porque, olha, tem nave pra caramba. Até outro dia eu vi várias. Né? Eu tenho visto muitas naves aqui. E aí?
Qual que é a diferença? Porque na pandemia o número de avistamento aumentou. Sim, é verdade. As pessoas também estão mais em casa, estão sem nada para fazer, estão olhando para o céu. Também tem isso, né? Que ninguém olha. Mas aumentou mesmo. De fato, é reportado isso, né? Qual que é a diferença? A diferença é tipo assim, olha, vamos pensar o seguinte. O avistamento, ele sempre é para expansão. E não é todo mundo que vê. Repara quem está ligado, quem pode, quem precisa, né? Quem conflui com a questão. Então, você olha para o céu e tem lá o movimento não natural de um UFO. Você vai querer pesquisar sobre aquilo, vai querer ler a respeito. Aquilo te desperta. Aquilo faz com que... Olha, eu conheço pessoas que falavam, não existe, não existe. E viram, avistaram junto com a gente e falaram, não existe. Começou a ler, começou a pesquisar e hoje fala, não, existe algo, né? E isso permite com que a vida delas modifique de um jeito onde as informações, quando vêm de fora e chegam, batem nela, elas absorvem diferente. Porque elas agora passaram a entender que existe alguma coisa que elas não conhecem ou que não se fala por aí, tá certo? Então, todo avistamento é rumo à expansividade. E qual que é a diferença do avistamento proposto? O avistamento que foi falado, do jeito que ele foi narrado, seria um avistamento que não é uma luzinha no céu fazendo zigue-zague. É uma nave pairando próximo, onde todo mundo vai olhar e vai dizer, cara, é uma nave, isso aqui é de quem? E global. Muita gente veria. E então já não é mais um avistamento, já é um contato, porque aí já é uma mensagem, né? E aí o que a Bari quis dizer, que algumas pessoas não entenderam? Ela falou, há 25% de chance de acontecer. E o que é isso? Porque é alto. Mas o que é isso? 75% é o que eles planejam, o que eles conhecem. E eles entendem que o que eles desconhecem é relativo a 25%. Eles conhecem muita coisa, tá? E o que são esses 25%? No universo, no cosmo, funciona de uma forma, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas que vou usar para vocês entenderem mais fácil. Existem hierarquias. Então, existem conceitos que os seres vivenciam, e isso acontece com a gente direto. Nós vivenciamos sem ter o conhecimento do porquê. Nós apenas experienciamos. Ter o conhecimento estragaria a surpresa, estragaria a experiência. Então, nós só experienciamos, não temos o direito de entender o porquê, muitas vezes, né? Só vamos entender depois. Com os seres que cuidam de nós, né, acontece a mesma coisa. E acontece a mesma coisa com seres que cuidam daqueles que cuidam de nós. E assim por diante. Há uma faixa onde o imponderável ocorre e esse imponderável permite o aprendizado. Tá certo? Não era programado? Não era previsto, vamos dizer assim, porque o programado, né, sempre se programou por alguém. Né? Pode não ser previsto, né? Mas não quer dizer que não estivesse programado. Mas você não tinha consciência daquilo. Isso aconteceu, por exemplo, com o flash solar que nós tivemos no nosso planeta. Né? Teve o flash solar e isso fez com que os diretores do projeto Terra precisassem entender o porquê, porque aquilo ia mudar muito o que eles entendiam de planejamento para o projeto. Então eles foram perguntar, e aí, gente, por que aconteceu isso? E aí explicaram, olha, o processo vai ser maior, não vão ser só vocês que vão cuidar da raça humana. E aí abriram-se as porteiras, um período de quarentena, para que outras raças pudessem vir, incluindo os Anunnakis, etc, etc. Então isso aconteceu e acontece o tempo todo com as hierarquias, com as classes, as categorias, né? E tudo bem. Então esses 25% compreendem aquilo que eles não conseguem prever, que está relacionado a hierarquias, vamos chamar assim, ou classes de seres acima das dele, com atribuições acima das deles, da confederação. É só isso, tá? Para a gente entender que esse 25% de chance era imponderável, não previsto, tá? Que mais é falado? Bom, foi falado duas coisas importantes. A primeira
Sobre escravidão, né? A escravidão, como eu disse, alguns seres não estão disponíveis para despertar, né? E outros estão achando que estão sendo escravizados. E eles estão? Gente, eles estão. Porque quando você fala eu sou escravizado, você tem grandes chances de estar sendo escravizado, vampirizado e tal. Porque há uma confluência. Então, às vezes a pessoa ela crê tanto que ela está sendo escravizada, que aquilo para ela é real. Porque é real para ela. Vocês entendem? Então, assim, aqui é um plano que permite muitas coisas. Agora, dizer que todos estão escravizados, isso não procede. Mas se a pessoa ainda está escravizada, é porque aquilo tem uma razão de ser. Então, vamos lembrar mais uma confluência. Né? A seção 18 dos Orianos falam o seguinte, que até a invasão é cíclica, até a escravidão é cíclica. Né? Tudo é cíclico, porque tem uma razão de ser, isso tem um ajuste, uma ajuda, né? Então as coisas se confluem, né? E tá tudo certo. Agora, se você pensa que você está sendo escravizado por outras raças aqui, entenda que isso tem uma razão de ser. E no momento em que não tiver mais razão de ser, não vai mais haver escravidão. É simples assim. E aqueles vão dizer assim, não, mas olha, nós estamos, o sistema financeiro, as 6 famílias, a nova ordem mundial, é aquela palhaçada toda, e aí você fala, ok, pera, calma. Existe. Tá aí. Mas, olha, aquilo só te ataca, só te tira do eixo se você permite. Ah, não, Thiago, mas eu sofro disso, porque eu não tenho dinheiro, eu tô com dívida, eu tô com isso, tô com aquilo. Beleza. Aí lembra que a Bari falou? Nós colocamos tijolo por tijolo nesse processo. Não vai ser ninguém que vai vir lá de fora derrubar a parede. A gente é que tem que ir e desconstruir a parede. E esse é um processo que demora. E a gente talvez não veja a mudança disso em vida. E aí gera revolta em muita gente quando eu falo isso. Porque as pessoas querem ser felizes em vida. Gente, a felicidade, ela é um estado de espírito. Ela não é algo que você atinge quando o seu governo tá bom, quando não tem mais ser te vampirizando, quando não tem mais guerra, quando não tem mais polícia matando gente inocente. Não é isso. Isso é um estado de espírito. A felicidade você adquire na mente. E quando muitos estiverem nesse estado, aí o planeta muda. É o inverso. É de dentro para fora. É o que disse a Bari. Não olhe para o céu, olhe para si. Porque a mudança é de dentro para fora. Entenderam? Então a gente precisa interiorizar. Parar de achar que transferir responsabilidade, achar que vai vir aqui Jesus e que vai vir aqui os arcturianos, né? Porque é arcturiano que vem, né? É pleiadiano que vem, né? Não é aquele. Não é um serpentiforme, um. Não, tem que ser o loirinho de olho azul, né? Então vamos se atentar a isso aí também. Porque as pessoas elas, né, reclamaram, né? Pô, que pleiadiano é esse, o roxo? Ué, Pleiades é um complexo gigante, né? Só porque não é loiro e que fala que é pleiadiano, você vai achar ruim? Ué, que tipo de preconceito é esse? Você conhece tudo? Você conhece as raças? Você sabe tudo? Não, mas nunca ouvi. Ué, tanta coisa que eu nunca ouvi, que eu vi já, e só, e eu vejo, e só porque outra pessoa não falou, não existe, não é, sabe? Vamos acreditar mais naquilo que a gente fala. Que o PCE ele é isso, ele é só um escudo, gente. É um escudo para que vocês possam vivenciar aquilo que a gente fala.
Porque nós temos técnicas, é claro, mas o que nós vemos aqui é o que nós interiorizamos e nós estamos divulgando isso para vocês. E o PCE é só tipo um conjunto de vivências nossas. Claro, tem metodologias, mas é só para dar segurança para quem está do lado de fora. Nós não precisamos delas como vocês pensam. É mais para quem está vendo. É para ajudar. Então, a gente precisa entender que nós não sabemos as coisas e aceitar. Então, quando alguém fala, aproveita, interioriza, olha para si e descobre, né? Lembra a sessão dos arcturianos que fala sobre a segunda onda? Então, interioriza, olha para si, tira um tempinho do seu dia para conversar com você, para assimilar o que aconteceu. É isso. Expande. E expandir é olhar para dentro. Não quer dizer que você vai se isolar numa montanha, virar um eremita. Não é isso. Você tem que olhar para dentro. Mas você olha para dentro e transforma e joga para fora. Não adianta ficar contigo. Né? Então é isso. Acho que a gente cobriu boa parte do conteúdo. Eu acho que eu falei que eu precisava falar para vocês. É importante. Tem muita gente que não gosta quando fala, mas não vai ter contato. É importante dizer que isso é algo cíclico. Nós estamos seguindo o que é cíclico, tá tudo certo. Ao invés de ficar interiorizando, de ficar exteriorizando tanto contato, vamos olhar para dentro. Vamos ter mais empatia, mais paciência uns com os outros. Não tem assim, você não vai mudar o cara, você não vai despertar ninguém, gente. O cara tem o tempo dele, você pode ajudar ele, mas não fica forçando. Senão fica um obsessor encarnado. Não é? Tem muita gente que não curte quando vem a galera com a Bíblia na mão, enchendo o saco da gente de manhã, no domingo, acordando a gente de manhã. Né? A gente não fala um monte de groselha para essa galera? Então, a gente faz a mesma coisa se a gente ficar querendo converter todo mundo, dizendo que tem que despertar e tal. Não é por aí. Você pode estar lá pro cara quando ele precisar de você, mas ele tem o caminho dele para trilhar. Ninguém vai forçar ninguém a nada. Esse projeto, por exemplo, não tem esse interesse de sair por aí querendo despertar todo mundo. Não. Nós falamos com quem está na sintonia. Olha, a gente está numa frequência de rádio. Quem está na mesma frequência que a gente, sintoniza. Não é para ficar convencendo ninguém. Então, lembre-se disso. Tá? Lembre-se disso. E é isso. Fiquem bem até semana que vem, povo. Fui!